Fala turma, tudo bem? Começando agora mais um Clinicast da Clinicorp, falando diretamente do CIOSP, 42º CIOSP. E ao meu lado aqui, o grande fera, o Guilherme Catani, Dr. Guilherme Catani, especializado em clínicas odontológicas e clínicas de estética. E aí, Guilherme? E a correria, cara? Cara, tá linda. Acho que a correria é uma manifestação de que a gente pode colher todos os frutos que a gente. Todo o adubo, na verdade, né? Tudo que a gente vem plantando nesse tempo todo. Então, estou muito feliz de poder estar em várias empresas renomadas e protagonistas como vocês são. Então, cara, acho que acima de tudo, estou muito feliz, estou muito animado. Eu fico muito contente, estava aqui nos bastidores, antes de começar aqui a nossa gravação, eu perguntei pro Guilherme, Guilherme, em quantas empresas, né, você vai estar palestrando, né? Eu falei, Caio, eu vou estar rapidinho na memória puxando 8, 9, 10 empresas. A gente fala muito de ecossistema, né, Catana? E de repente tem um advogado numa feira odontológica, cheio de biomédico, cheio de profissional da área da saúde também, né, aproveitando essa feira. Mas como que um advogado chega nesse meio e consegue contribuir tanto, Catane? Cara, eu fico muito honrado, assim, acima de tudo, porque certamente eu sou o único advogado palestrante aqui. Acho que talvez da história do CIOSP, que está em 8 empresas dessa forma, dessa maneira, e sendo tratado como speaker, como se profissional das classes fossem. Então é um reconhecimento que me dá muito orgulho. Assim, eu acho que o ponto fundamental é que eu realmente vesti a roupa deles, né? Mais do que vestir a causa, eu vesti a roupa. Nesses anos, estou tentando entender o que acontece por detrás desse mercado, conhecendo as pessoas, me envolvendo, me tornando amigo, me tornando parceiro. Então eu realmente mergulhei e eu tô imerso nesse mundo. Eu acho que esse contato e essa percepção que as pessoas têm que de fato eu não sou só um advogado querendo causas ou que eu não sou só uma pessoa que está encontrando oportunidades onde tem demanda, eu acho que isso fez com que a gente se conectasse de forma tão profunda. É, mas eu vejo isso, viu, Catane? E eu acho que esse trabalho que você faz é tão verdadeiro, e essa percepção que você tem, eu acho que reflete a realidade, porque é difícil você encontrar profissionais que não sejam tão burocratas. Quando você entrou nesse meio, você veio, entendeu qual que era a dinâmica, os principais problemas, entendeu as dores e meio falou, cara, essa bandeira aqui eu vou segurar e vou apoiar. Né? Quais foram os principais desafios que você começou a identificar, né, que esses profissionais estavam vivenciando, né, naquele momento e que vivenciam até o dia de hoje? Quando me perguntam sobre a construção da minha carreira e a seleção desse lugar que eu resolvi tentar ocupar na época, eles sempre imaginam que a seleção do nicho saúde foi a minha grande escolha. E Uhum. na verdade, na época eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, né, cara? Pra ser bem sincero contigo, porque o meu nível de consciência era muito mais baixo, o meu nível de capacidade de enxergar a oportunidade de mercado era remotíssimo frente ao que é hoje. Mas eu identifiquei duas coisas principais. Primeiro, que não tinham advogados falando para os profissionais. Tinham muitos advogados falando para os pacientes e que a maioria dos advogados que falavam exclusivamente para médicos. Especialmente por esse vínculo social, essa ideia social que existe que quem tem dinheiro, quem tem capacidade de bancar um grande escritório é um profissional médico, uma clínica médica, e isso está longe de ser verdade. Nós dois sabemos disso com bastante profundidade. E o segundo ponto eu acho que foi a linguagem. Esse é um dos pontos que as pessoas não percebem, mas elas sentem. O que eu quero dizer com isso? Eu não falo o idioma do advogado. Eu nunca falei. O meu idioma foi o idioma do leigo, né? O idioma do público. Eu uso as palavras que o público usa, eu uso o dicionário do profissional da saúde. E eu acho que é isso que faz com que a comunicação seja capaz de acontecer de maneira tão leve. Eles percebem, eles claramente percebem que eu sou uma pessoa que frequenta o mundo deles e não o meu. Eu só uso o meu mundo para melhorar o mundo deles. Então, mas vinculando isso aos desafios, eu acredito que fazer eles entenderem que eles também precisavam fazer exatamente isso com os pacientes deles, eu acho que é o desafio de toda a minha vida, o desafio de todas as palestras que eu dou, o desafio de todo o meu contato com os clientes, é fazer eles entenderem que eles não falam do jeito que querem, eles falam do jeito que é preciso. Eles não postam o que querem, eles postam o que é preciso e o que é atrelado às dores e desejos dos clientes deles. Que eles não executam os procedimentos de acordo com aquilo que eles acham bonito, mas eles executam os procedimentos de acordo com aquilo que o paciente deles acha bonito. Então essa percepção empática de que qualquer negócio, qualquer modelo de negócio, ele é do outro, a gente se despir desse ego para fazer as coisas acontecerem, eu acho que é talvez a grande transformação. Cara, uma coisa muito clara, né, que é a questão do foco do cliente, né? Quando você mergulhou
Tem toda a parte jurídica de como que funciona, deveria ter o relacionamento entre profissionais da clínica, profissionais e paciente. Mas quando você mergulhou, você entendeu de verdade como que funciona uma jornada de trabalho desses profissionais. Durante o Clinic Corp Summit, né, 2024, né, no ano passado, o Guilherme Catani fez a abertura desse evento. Foi maravilhoso, né? Ele entrou com um tema não tão comum, né, para um advogado. Muito legal. E o tema foi vender sem medo, né? Foi algo desse sentido. Cara, como que eu posso vender de fato sem medo? O Guilherme tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, Acabar já. mas o acabado mesmo não é um dia antes ou 2 dias. Acho que foi o quê? Poucas horas, né, Foi. Guilherme? Entrou para fazer a abertura de um grande evento com mais de 600 gestores de clínicas odontológicas, de clínicas de estética, ok? Ele subiu ao palco fazendo a abertura desse evento para falar de uma palestra de vendas, que não necessariamente é a aptidão do advogado, né? O advogado está falando muito mais do como você tem que se proteger em relação a algum problema. Não utilizou nenhum slide. Depois ele Verdade. fez a plateia toda se emocionar, aplaudir. Depois ele não entende como ele se tornou um palestrante, um speaker da área, entendeu? Como que você consegue falar de tantos assuntos, né, que envolvam a atividade desses profissionais que muitas vezes não estão envolvidos com a parte jurídica? Ou, deixa eu reformular, todas as atividades, todos os processos que a clínica está realizando dia a dia com os seus pacientes, deveria também ter uma análise, um olhar jurídico sobre ele? Boa pergunta. Eu acho que não tem uma característica que eu identifico em você violentamente também, que todo grande empreendedor tem, que é uma coisa que eu chamo de antena ligada. E a antena, ela tem que estar ligada para tudo. É essa fome por curiosidade. É essa noção clara de que o nosso processo de autodesenvolvimento ele é eterno. E o que está por trás disso? Nós somos pequenos demais. O nosso conhecimento é escasso demais. Existem assuntos interessantíssimos no mundo que a gente não sabe nada. Quem é a gente para não ler mais? Quem é a gente para não prestar atenção numa conversa? Quem é a gente para não se permitir se submeter a conhecer uma pessoa e fazer ela somar na nossa vida? Então, eu acho que primeiro é essa premissa que eu tenho de vida, que eu sou insignificante. E que a significância que eu tenho, ela vem dos ambientes e das pessoas e das fontes que eu me permito sugar. Primeiro aspecto é esse. E isso me fez perceber que o mundo jurídico ele é só uma ferramenta do Estado Democrático de Direito. São regras criadas para que a coisa tenha um pouco mais de ordem, né? Por isso que chama ordenamento jurídico. Esse é o primeiro aspecto. Mas a vida não acontece no mundo jurídico. A vida acontece na comunicação. A vida acontece na venda, não só na venda de produtos, mas na venda de ideias. Eu preciso vender a ideia para um cliente meu para ele acreditar na minha tese. Para ele entrar no carro comigo e ir para cima. Então, eu acho que a venda é um trabalho de todos. Você não tem o direito, é impossível você se admitir um não vendedor, usando o prefixo da medicina. Você não tem como ser um não vendedor. Você está aqui no podcast, está vendendo o podcast. Você está conversando com uma pessoa, está vendendo uma ideia para ela. Você está num date, no encontro, está vendendo a ideia que você é uma boa pessoa. Então, vender não é só vender produto ou serviço, eu acho que vender uma ideia, vender uma visão de mundo. E eu acho que a gente faz isso o tempo todo e é fundamental que a gente se desenvolva nesse know-how. Ô Catani, você falou de tudo. No final do dia, a gente tá falando de relação entre pessoas. Sempre. Né? E num processo de venda, onde que você sabe muito bem quais são as regras do jogo, que é o que você está comentando em relação, né, às regras jurídicas, né? Se eu sei estabelecer quais são as regras do jogo e consigo trabalhar dentro de uma verdade com o meu paciente, aquilo muitas vezes fará parte apenas como um apoio, né, mas não como algo necessário. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muito colega, tá, que faz uma venda maravilhosa, um excelente plano de tratamento, faz o diagnóstico, um plano de tratamento, né, e com receio, depois que o paciente decidiu querer comprar, né, aquele serviço, aquele produto, com receio de falar da parte de contrato e o paciente desista do tratamento, acaba não trazendo um contrato, né? Como a gente quebra esse paradigma, entendeu? Ah, não faço contrato porque o paciente pode desistir. Não faço contrato porque é burocrático. Não faço contrato porque perco tempo. Eu não faço um contrato ou no documento meus procedimentos porque aquilo me traz mais trabalho. Como que a gente quebra isso e faz tornar uma rotina no consultório, Catane? Cara, tem uma frase que eu acho ela maravilhosa pra vida. Eu ainda vou tatuar essa frase em algum lugar. Que é você aprender que você tem que trocar percepção por perspectiva. Boa. Eu acho isso fundamental. Percepção é o que a gente acha. Exato.
Percepção é a nossa forma de enxergar, né? Só que o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, como um cérebro, um pedaço de carne, mesquinho e avarento que ele é, tentando economizar energia o tempo todo, tudo aquilo que adiciona alguma coisa na nossa jornada, tudo aquilo que burocratiza a nossa vida, o nosso cérebro manda uma mensagem assim, não precisa fazer, tá bom do jeito que tá, o perigo nem é tão grande assim, né? É aquela coisa, você tá em casa, comendo alguma coisa, você sabe que você precisa ir na academia, o cérebro fala assim, Eu não, acho que amanhã não. você vai, Hoje né? não. Você tá um paradinho gostosinho aqui, cobertinha, pipoquinha aqui, né? Não Aham. precisa ir. Então, é trocar essa percepção por perspectiva. Que perspectiva é essa? Primeiro, que um contrato não é uma chatice. Se fosse, ninguém assinava contrato de casamento com tamanha felicidade, né? Tira foto, tudo seguro. Quando vai comprar BMW, eu não vejo ninguém triste por assinar contrato de compra e venda de carro. Quando vai comprar uma mansão dos sonhos, eu não vejo ninguém triste porque está assinando um contrato de compra e venda do imóvel. Então, o ponto é a maneira como você enxerga esse documento dentro da tua jornada. E quais pontos positivos um contrato tem? Primeira coisa, se alguém tem algum desejo oculto de te processar, o fato dela ter assinado um contrato vai ser um desestimulante. Com certeza. Primeira coisa. Segunda, não existe grande empresa no mundo que não tenha uma perspectiva de organização. Você ter documentos e principalmente ter processos onde esses documentos eles estão bem colocados dentro desse framework de atuação de comportamentos, passa uma perspectiva de segurança. Organização é segurança, processo é segurança, funcionário que sabe para onde vai, que sabe que documento pega, que sabe onde assina. Ou você imagina você ir numa grande empresa, comprar um grande produto de luxo caro e não ter organização, não ter processo, não ter documento. Não existe. Então, se você quer se tornar, se você quer ir para a skin dos grandes, se você quer se vestir de um profissional grande, você precisa colocar os documentos dentro da tua jornada, dentro da tua experiência do cliente, porque isso manda algumas mensagens para o cliente. Manda mensagem de segurança, Bom. manda mensagem de organização e, principalmente, manda mensagem que esse lugar tem regra. Que a coisa não acontece do jeito que ele quer, que o cliente não tem sempre razão. O cliente tem preferência, ele é protagonista, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer do jeito que ele quer. Ô, Catane, na verdade, então no final do dia gera mais credibilidade, né? Total. Porque se eu vou num ambiente que as pessoas me prometem, né, que vai melhorar a minha estética, meu bem-estar, e de repente eu não trago ali, por exemplo, né, as regras do jogo e como que eu vou proporcionar isso, a pessoa pode perguntar, poxa, mas é só um investimento de 5, 10, 15 mil reais e de repente não existe nenhum contrato de como Não, você que vai imagina, funcionar? Caio, um procedimento com risco, altos riscos. Você paga 15, 20 mil reais. A pessoa dá a face dela pra você trabalhar da maneira como você bem entender e você faz isso no fio do bigode. Não faz sentido, Você não assina nada. não faz sentido. Não é, aqui não é burocracia ou visão de advogado. Mas eu tô viajando aqui, É. faz parte do dia a dia as clínicas oferecerem o contrato ou não? Como que tá esse comportamento hoje? Pouco. A aderência é baixa pro contrato ainda. A aderência é maior pros termos, mas aqui vem uma tristeza minha. A aderência não é maior pros termos porque as pessoas estão com nível de consciência maior. É Aham, maior porque muitas empresas que vendem produtos dão termos de graça. aham. Porque tem vários termos de graça na internet. Porque cursos dão termos genéricos para as pessoas usarem. Né? Imaginando, você faria um procedimento genérico, por exemplo? Não, Se uma jamais. pessoa chegasse pra você e falasse assim, ó, vamos fazer um procedimento que os outros 15 fizeram aqui? Igualzinho você, a gente vê o que que dá, hein? Jamais. Ou você quer uma coisa personalizada? Então, Perfeito. eu acho que essa cultura que se criou de que um termo é uma coisa que qualquer um pode fazer, fez com que as pessoas aderissem mais, mas não por um aumento do nível de consciência, e sim por essa característica de mercado. Eu acho que essa é uma lição, eu escuto muito, tá, Catane, você falar realmente em relação, não somente ao contrato, mas toda uma documentação realmente de tratamento, né? A documentação, ela parte do momento que você começa a documentar tudo. Quando que a minha ficha para a parte de gestão foi durante um curso clínico, né, nos Estados Unidos, onde eu fiquei por 2 semanas dentro de uma clínica odontológica, ortodôntica, do Dr. Stuart Frost, e eu acompanhei a jornada de primeira consulta, né, de um paciente que estava passando por uma avaliação. E a jornada foi linda. Por quê? Porque ele entrou, o paciente, ele fez ali, né, todo o seu cadastro, depois disso ele passou por a parte de diagnóstico, né, então exame de imagem, fotografias intrabucais, fotografias de face, fez, né, o escaneamento da boca, escaneamento intraoral, né, e logo depois ele foi para uma sala de avaliação, um escritório, onde que o doutor ele relatava todas as observações que ele tinha em relação àquele caso clínico. Me chamou a atenção que no fundo tinha quase como se fosse uma escrevente, digitando tudo que o doutor falava e tudo que o paciente estava relatando de queixa principal, etc, entendeu? E tudo aquilo se tornou, tipo assim, insumo
que na última etapa, quando o paciente for realmente decidir, né, executar aquele tratamento, passou pelo time financeiro, que fez um contrato. Tudo que foi combinado naquele momento estava naquele contrato, juntamente com os exames radiográficos e assim por diante. Então a documentação, ela é um arcabouço, podemos dizer assim? Sem dúvida. E olha o que você falou. Perceba a seriedade. É uma seriedade que vai sendo construída com o acúmulo das etapas da jornada. Você passa por uma jornada, você passa por outra, você passa por um funcionário, você passa pelo outro, você é remetido para outro lugar. Isso é característica de que tipo de empresa? De empresa séria. De empresa grande, de empresa que pode cobrar. Porque a pessoa percebe que não é simplesmente um serviço entregue de qualquer jeito. Existe uma história por trás daquilo. Existe uma organização, existe um cumprimento da lei, existe uma seriedade, um profissionalismo envolvido. Então, sem dúvida, os documentos eles não são um processo isolado. Os documentos eles se inserem nos processos que a clínica já tem. Então, o protocolo jurídico ele é um protocolo jurídico, digamos que, dependente da simbiose com o protocolo empresarial, com os processos empresariais que a empresa já tem. Ah, o cliente faz o cadastro aqui na recepção, faz numa salinha, então beleza, então por que a gente não dá a ficha na anamnese pra ele aqui? Perfeito. Mas se o profissional recebe ele dentro da sala, ele preenche a anamnese na frente do profissional e vai trocando ideia ali. Então não existe uma fórmula engessada, estanque. Fato é, você identifica como que aquele profissional, aquela clínica entende que é a melhor experiência, a melhor jornada do cliente, e você vai introduzindo os documentos de modo a isso ficar mais fluido. Não se torna burocrático. Exatamente, é um flow. É um flow. Entre o controle e a liberdade. Perfeito. E eu acredito que o paciente nem percebe que essa documentação está sendo construída. Exatamente. E faz parte inerente de um processo de diagnóstico, por exemplo. Os Estados Unidos é conhecido, né, não sei hoje ainda, mas como o país dos processos. Né? Como está isso no Brasil hoje? A gente sempre brinca, né? O Brasil... O que acontece nos Estados Unidos é que 10 anos vai estar acontecendo no Brasil. Cara, como está no Brasil isso hoje? Eu acredito, pegando a amostragem que eu tenho, a amostragem que eu tenho de clínicas na minha carteira seria uma amostragem de um grande estudo científico. Eu te digo que 90% das clínicas não tem processos estabelecidos. Então o risco está alto. 90%, o risco está altíssimo. Processos jurídicos eles até têm, mas quando eu digo não tem processos estabelecidos, eu estou falando que eles colocam esse protocolo jurídico solto no meio dessa história. Não é uma coisa que se amolda à realidade processual que a clínica já tem. E, cara, é importante que vocês entendam aqui, o Caio fala disso muito melhor do que eu, o que são os processos? Os processos nada mais são do que uma reprodução escrita de um padrão de qualidade humano. E para que os processos servem? Para você não precisar ter sempre aquele ser humano para fazer aquilo. Exato. E esse ser humano ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar o chefe. Ele vai ser promovido, ele vira teu parceiro como CEO, CFO, CMO. Ele abre uma outra empresa contigo, ele vai comunicar no Instagram da empresa, porque existe processo, animal. Se não existir um processo para ser um substitutivo daquele ser humano atuando com aquele padrão de qualidade, essa pessoa nunca vai se desgarrar. E você não vai conseguir delegar. E dentro desses processos, como ferramentas para isso fluir da melhor forma possível, entram os documentos. Para quê? Para positivar. A processualização, ela vem com a linguagem da positivação. Seja física, seja digital, que é o caminho que todas as empresas estão percorrendo, né? E eu até comentei na resposta ali que eu acredito que daqui a 10 anos papel vai ser uma bela história do passado. Eu acho que sim, né? E no final do dia, né, o papel é uma ferramenta, né? Exato. Os processos existem, existia um papel, que era onde você documentava, existirá um outro meio, uma outra ferramenta que você vai estar utilizando. Ô Catana, a gente começa a entender, né, a Clinicorp, o poder da estética, mais ou menos em 2018. Nós começamos a fazer um roadshow de eventos, justamente com o Contox, que existe até no dia de hoje, né, o Contox, possivelmente já palestrou no Contox, possivelmente. Abração aqui para o Calduro, né? E lá a gente entendeu que seria um movimento que em 4 ou 5 anos ia explodir, e a gente começa a desenvolver a plataforma odontológica e tem uma plataforma de estética. Então a gente tem uma plataforma de estética também, que não é semelhante, tem módulo específico da jornada do cliente, que é o cliente de estética, tá? O biomédico, né, os demais profissionais habilitados ali. Isso em 2018. Hoje, 2025, nós estamos no maior congresso da América Latina de odontologia, e os maiores estandes, né, são os estandes de empresas, né, que trabalham com os insumos estéticos. Talvez os estandes mais movimentados, né, são os estandes, né, que trabalham com esse tipo de procedimento.
né? Como que você vê esse crescimento ao longo dos anos, né, de 2018, 2025? Daí, qual é o futuro que você vê em relação, né, à nossa classe odontológica e aos demais profissionais de estética com a questão da harmonização facial e outros procedimentos? O que eu sinto, cara? Eu acho que tem uns 10 pontos interferentes aí. E não só de característica de mercado, acho que principalmente de característica, na verdade, da onde nasce qualquer tipo de explicação sobre o mercado, que é o comportamento de consumo. Existe um movimento sociológico que ele é um movimento sociológico valorizador da imagem. Ele é um movimento sociológico que vale mais o que as pessoas falam de mim do que eu penso de mim. A gente vem num movimento também de depressão, um movimento, e aqui eu não falo depressão CID, eu falo um movimento de depreciação da condição emocional das pessoas. A gente nunca viveu um momento onde as pessoas estão tão estáveis emocionalmente em todos os tempos. E isso se dá pelas redes sociais, se dá pelo processo de comparação, se dá pelo baixo investimento em autoconhecimento e psicologia que as pessoas fazem. As pessoas ainda acham que fazer terapia é coisa de louco. E uma série de outras características. E isso tudo faz com que as pessoas se aproximem das características instintivas do cérebro. Porque se você não se conhece, você deixa com que os teus pensamentos confirmem aquilo que você é. Porque você não tem uma visão de si. Quando você não tem uma visão de si, quando você não tem autoconhecimento, quando você não se entende, quando você não se analisa, tudo aquilo que os teus pensamentos falam sobre você é verdade. E o que os pensamentos instintivos nesse mundo que a gente vive hoje da estética tendem a dizer? Você é mais feio que aquela pessoa. Você é mais gordo que aquela pessoa. Você é legal, mas existe alguém mais legal. Teu nariz é bonito, mas existe um nariz mais bonito. Você tem a boca legal, mas existe uma boca mais legal. Então, primeiro esse processo psicológico e sociológico. Segundo ponto. As pessoas perceberam que existem alternativas em detrimento da cirurgia plástica. Perfeito. E as pessoas, o que elas querem cada vez mais? Um bom resultado com menor nível de dano. Por isso que os procedimentos minimamente invasivos, há 10, 15, 20 anos, eles vêm numa crescente absurda e não vão parar de crescer. Eu acho que o ápice desse jogo é o maior resultado com menor dano. É o maior resultado embelezador com menor risco. Esse é o cenário. E eu acho que a harmonização entrega isso muito mais do que as outras classes, do que as outras especialidades, como a cirurgia plástica, por exemplo. Que você tem que ficar internado, que você corre risco de morrer, porque existe anestesia geral, um risco maior do que nos procedimentos de harmonização. A questão de ser reversível. A reversibilidade, que é um ponto fundamental da brincadeira. Ou seja, os produtos são absorvidos, os produtos podem ser retirados. Então, esse cenário todo, e eu acho que um terceiro ponto, a harmonização, e aí você entende mais do que eu sobre isso também, a harmonização fez o mercado se abrir. Exato. Concordo. E quando o monopólio ele é rompido, o monopólio rompido gera o acesso a pessoas que não gozavam de serviços estéticos que agora podem usufruir. Ele atinge bolhas que antes eram inatingíveis. E o que eu senti que a harmonização trouxe? E o pessoal da cirurgia plástica e da dermatologia fica muito chateado comigo quando eu falo isso. Mas eu me importo pouco. Que é um nível geral, a grosso modo, de atendimento muito melhor. Claramente, para mim, o grande diferencial da harmonização é a qualidade de atendimento. É a qualidade de comunicação, que não é nem um privilégio da harmonização, é um privilégio da abertura de mercado. Quando existe competição, quando existe concorrência, as pessoas se esforçam para atender melhor. Porque sabe que se não atenderem, o concorrente tem chance de surrupiar aquele cliente. Agora, quando você atende sozinho, quando você tem monopólio, você pode atender de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque o cliente é teu. E tem uma outra coisa, né, Catane? A gente fala em relação da concorrência, a gente fala em relação à experiência do paciente, que todos os profissionais estão promovendo uma grande experiência, e também a qualidade dos serviços. Sem Né? dúvida. Tem trabalhos maravilhosos. Nós estamos Maravilhosos. aqui na feira acompanhando resultados incríveis, com muita técnica e principalmente com muita ciência. Perfeito. Não tem nada embasado sem a ciência ali. Muito estudo em relação aos produtos que são Bom que trabalhados. bom que você tocou nesse ponto, cara. Vende-se uma ideia, lógico, vende-se uma ideia com muito interesse por trás, vende-se uma ideia envelopada para criar a narrativa que se quer. Isso é feito desde os regimes totalitários, né? Os regimes totalitários eles já tinham essa pecha de usar a mídia, a imprensa e a comunicação sociocultural popular para ditar a visibilidade que as pessoas tinham sobre as coisas. Mas a realidade, e essas pessoas costumam não frequentar esse tipo de evento, né? Sim. Essas pessoas costumam não conhecer o interno dos consultórios, costumam não conhecer, não participar das experiências dos estudos científicos. Mas a realidade é que a maioria dos casos são lindíssimos. A maioria dos profissionais estuda muito.
A maioria dos profissionais tem não uma graduação, tem pós-graduação, tem mestrado. Faço questão de mencionar o Marcelo Germani, que foi o primeiro doutor em harmonização facial do mundo. Não foi um médico, foi um cirurgião dentista. Então, existe um estudo voraz por trás, existe uma experiência científica cautelosa, buscando segurança e eficácia. Existe uma experiência de atendimento de várias pessoas, de várias classes, de várias idades, de vários tipos, todos os dias. Então, assim, se a coisa já tá ruim, a ponto de fazer com que eles busquem a mídia e a imprensa para fazer com que as coisas acontecerem, eu tenho uma má notícia. A harmonização é muito jovem. E se a coisa tá ruim agora, Vai ficar pior. Boa. se preparem, cara. Se preparem porque só tende a piorar. Cara, e fica muito claro, né? Por exemplo, esse termo, né? Pejorativo, né? Não médico. O que isso causa nas pessoas, né, cara? Qual que é o grande objetivo em relação a isso, Catani? Eu vou começar a trabalhar com analogia aqui, para facilitar o entendimento da galera. Imagina a gente chamar um arquiteto de não engenheiro. Imagina a gente chamar um contador de não advogado. Imagina a gente chamar um design de interiores de não arquiteto. Imagina a gente chamar um profissional do marketing de não administrador, tendo uma agência. Porque ele está administrando a agência, não tá? Sim. Ele é um não administrador, porque ele não fez administração. Então você percebe, essas premissas todas partem da ideia que o número zero da saúde é a medicina. Partem da ideia que existe uma profissão fundante que dela deriva todas as outras. Esse termo, ele dentro dele, arraigado dentro dele, ele tem uma série de mensagens. Ele tem a mensagem que quem manda nas regras, quem dita as regras de como funciona na saúde somos nós. Tanto é que prova disso é que eles usam várias resoluções do CFM como se essas resoluções pudessem ser utilizadas para ditar as regras das outras classes. O CFM e os CRMs, eles são vigilantes do exercício profissional da medicina e só. Quem cuida da saúde do Brasil é o Ministério da Saúde. Exatamente. Quem cuida da educação do Brasil é o Ministério da Educação. É a Anvisa, é a Vigilância Sanitária. O CFM, com as suas resoluções, só dicta as regras pura e exclusivamente para os profissionais médicos inscritos no Conselho Federal de Medicina. Mais ninguém. Então, esse termo não médicos, ele é uma representatividade que vem, na minha concepção, envelopada de vários sentimentos. Medo, né? Eles estão sendo ameaçados por um mercado avassalador. Prova disso é o CIOSP. Né? Cadê? Cadê as empresas médicas aqui com stands de 1.000 metros quadrados? Exatamente. Cadê? Né? Então, certamente existe uma ameaça. As pessoas elas não ficam chateadas com aquilo que é falado isoladamente dos outros. Elas ficam chateadas com aquilo que toca a elas, né? Então, eu acho que a harmonização, especialmente pela sua galhardia, pelo seu esforço e pela sua competência, ela está incomodando quem tinha um status quo muito confortável. E hoje não tem mais. E, cara, e aqui mostrando que a minha visão ela não é uma visão turva, não é uma visão míope, mapeada. Aqui eu mando uma mensagem para todos os médicos que estão me ouvindo aqui. Primeiro, a classe de vocês ela é absolutamente brilhante, essencial para a nação. Eu sou um admirador, eu acho que o que vocês fazem é absolutamente imprescindível. E segunda coisa, vocês têm a faca e o queijo na mão, cara. Vão trabalhar, cara. Vão publicizar, vão fazer comunicação interativa, decente, vão fazer encantamento. Vocês têm a população inteira na mão de vocês, dando predominância pro trabalho de vocês. Vocês são a profissão mais respeitada dentre as profissões. E vocês usam o tempo de vocês para denunciar outras classes, em detrimento de focar na sua própria classe. Vocês são os profissionais mais privilegiados sociologicamente. Vocês têm uma visão de respeito e admiração do Brasil inteiro. E vocês abrem mão de fazer uso dessa visão estereotipada de qualidade que vocês têm para realmente ficar buscando motivos pelos quais as outras classes não merecem também essa visibilidade. Eu acho que está na hora de girar a chave. Eu acho que está na hora de ter uma outra perspectiva que o resultado para vocês vai ser muito melhor. Ô, Catani, você fala uma coisa que eu concordo 100%, tá? A Clinicorp ela foi fundada, né, em 2017. Eu me recordo que em janeiro de 2017, tanto eu como o Luiz de Souza viemos ao CIOSP e nós não tínhamos stand, não tínhamos cliente, não tínhamos nada, nem produto ainda, né? E o Luiz conhecendo um pouco ainda, né, como que funcionava a questão do mercado odontológico. E eu questionei o Luiz, falei, Luiz, aqui são os concorrentes tal, né? Você gostaria de dar uma olhada na concorrência? Né? Ele falou, cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu falei, por que, Luiz, não? Porque, cara, o que eu acho?
Eu acho que se a gente olhar a concorrência, a gente vai começar a meio que copiar o que eles estão fazendo. Então, o que eu prefiro? Escutar você e entender quais são as dores dos clientes, para a gente entender o que a gente vai entregar de valor para esses caras. É o foco no cliente, entendeu? A partir do momento que você tem um foco no cliente e não olha para o lado, mas está analisando o que o seu cliente precisa, o que ele está realmente, né, tendo ali, né, de dor e suas necessidades, você consegue criar soluções, entendeu? Agora, quando você olha para o lado, você se perde. Você se perde da sua essência, você se perde dos seus valores. Você, em vez de você ditar ritmo de mercado, você vai Exatamente. começar a olhar para o retrovisor, entendeu? Copiar o líder só fortalece o líder. Exatamente. Teve uma coisa que eu percebi na minha vida empresarial, é isso. Você replicar o que o líder faz, o líder já está consolidado na mente das pessoas. O líder já tem um posicionamento. Quando as pessoas pensam em sistema, elas pensam prioritariamente em Clinicorp. E se elas pensam em Clinicorp, qualquer outra empresa ou sistema que tentar replicar uma campanha de marketing que vocês fizerem, o cérebro da pessoa que está ouvindo vai remeter diretamente para a empresa de vocês. Então, copiar o líder de mercado significa fundamentalmente fortalecer o líder. Mais nada. Exato. E essa cultura nossa, até o dia de hoje, tá? A gente observa coisas muito legais, mas, cara, o nosso cliente precisa disso. O ICP que nós estamos buscando precisa disso. Então, acho que essa é a mensagem principal, né? É muito comum, tá? A gente falando entre classes médicas, que você foi perfeita, Catane. Não tem nenhum, cara, os caras são fantásticos, Tá louco. entendeu? Tá Fantásticos. louco. Mas mesmo dentro da área, né, odontológica de estética, a gente está olhando a nossa concorrência interna, né? Pô, tem um dentista que está fazendo isso, tem lá o biomédico fazendo aquilo. Cara, foca no seu cliente, foca no que você quer entregar de valor realmente ali para o seu paciente, né? Exatamente. E o que me incomoda, cara, é que toda argumentação que ela é utilizada, ela é argumentação depreciativa. Sim. Ela é facilmente encontrada, são situações que são facilmente encontradas dentro do cenário deles também. Por exemplo, existem muitas intercorrências que acontecem nas classes da odontologia, da biomedicina, da farmácia, da enfermagem. Claro que existem. Várias, algumas horríveis, algumas derivadas de um trabalho patético. Mas na medicina também. E isso não invalida de maneira generalizante nem a odontologia, a biomedicina, a farmácia, assim como não invalida a medicina. Com certeza. Então, o que me incomoda não é a medicina, é o discurso demagógico, é o discurso hipócrita, é um discurso que aponta, mas quem aponta para outro lugar como se isso fosse uma coisa inadmissível, deveria estar imune, né? Na sua própria atuação. E, cara, é natural que problemas aconteçam, especialmente numa classe nova. Só que o que as pessoas no mercado que é capitalista, que é movido a abertura e liberdade de mercado esquecem? Quem comanda o mercado não são as classes, meus amigos. Quem comanda o mercado são os clientes. Eles escolhem onde eles querem ir, né? Olha, eu sinto dizer uma coisa para vocês, entidades médicas. Quem está escolhendo a harmonização são os clientes. Perfeito. Não são as indústrias, não Perfeito. são as pessoas, não são os sistemas. Perfeito. Não é o Guilherme. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão voltando e se fidelizando porque eles gostaram. Então lidem com isso, né? Façam um benchmark melhor, conversem mais com os clientes de vocês e entendam como é que vocês podem se desenvolver mais. Vocês têm todas as ferramentas para ter uma dominância muito expressiva. O Catana, você falou que é a classe nova, né? É a classe muito nova e, como toda classe nova, eles são apaixonados pelo que eles fazem, eles estão com um foco muito na técnica. E, de repente, a parte da gestão como um todo começou agora realmente, né, a tocar alguns desses profissionais. Como que você, né, o seu escritório, a Jucatani, tem auxiliado os profissionais, né, no que tange ao serviço de vocês? Cara, a gente protege alguns sentimentos, a gente protege algumas emoções e algumas realidades que elas são, assim, essenciais para qualquer tipo de negócio. A gente protege primeiro o tempo. Quando eu digo que a gente protege o tempo, significa que o cliente, o nosso cliente, o profissional, o dono de clínica, ele não vai precisar falar com o paciente problema. A gente fala. Perfeito. A gente tira o tempo dele, faz ele usar esse tempo para ele se desenvolver e a gente subtrai esse tempo para nós. Então a gente se responsabiliza por esse tempo que ele iria perder, primeira coisa. Segundo, a gente traz o estresse e a instabilidade emocional para nós. Você não precisa se estressar com esse cliente. Você não precisa conversar com o cliente que está falando mal de você. A gente fala. Segunda coisa. Terceira coisa. A partir do momento que ele recebe documentos, ele, ainda que inconscientemente, ele se prontifica a tornar a clínica dele mais organizada. Porque se você não tem a clínica organizada, você não sabe nem onde colocar os documentos.
Então, a aquisição de um protocolo documental, querendo ou não, estimula um olhar maior para a gestão. Assim como o olhar para a gestão estimula um olhar para a documentação jurídica. Você trouxe um ponto, né? Eles pegam os termos que acabam sendo compartilhados pela indústria, por exemplo, ou contratos e termos que são compartilhados nos grupos de WhatsApp. Exatamente. E muitas vezes a regra do seu jogo é totalmente diferente do que da outra clínica. Tem que ser. Então você não consegue conceber um documento, por exemplo, se ele tem um olhar para gestão. Talvez a tua primeira pergunta é como que funciona o seu negócio? Não, eu tenho duas perguntas fundamentais. A primeira é a pergunta de profissional da saúde. O que te incomoda? Boa. Você está buscando por quê? Porque esse é o grande objetivo do trabalho de qualquer um. O que te incomoda? O que está acontecendo hoje que você não gostaria que acontecesse mais? O que você faz hoje que se eu fizesse por você, você ficaria muito feliz? Então, a primeira pergunta é entender a profundidade, as profundezas da dor e do desejo desse cliente. A segunda coisa é entender o modelo de negócio dele. Não só como ele faz, mas qual nível de administração, qual nível de consciência, qual nível de aprimoramento empresarial ele se dispôs a colocar na clínica dele. Ele tem funcionários? Ele tem processos estabelecidos? Ele tem procedimentos operacionais padrão para cada coisa que ele faz? Ele tem uma jornada do cliente desenhada? Ele tem uma experiência do cliente? Ele tem um jeitinho de agir antevisto para cada coisa que pode acontecer? Se ele não tiver, eu não posso fazer uma consultoria empresarial e ajudar ele. O que eu tento fazer é alertar ele a importância de tornar a empresa dele uma empresa madura, uma empresa adulta. E sair desse cenário de aleatoriedade, vamos ver o que vai acontecer. Isso faz parte do diagnóstico, né? Exatamente. Encontrar esses gaps. Exatamente. Muitos gaps, né? Talvez um gargalo que possa atrapalhar na operação, uma ineficiência operacional muitas vezes. E onde que você fala das regras do jogo, né? Cara, vamos melhorar aqui as regras e como que você realmente protege o seu negócio. Cattani, eu fico muito feliz, né, de ver como a odontologia, de como a estética tem realmente incorporado, né, e aproveitado esses profissionais. A gente brinca antigamente, né? Cara, o contador para mim é um mal necessário. E se ele me ligou, cara, é um problema ou outro. É dois problemas, cara. Um ou outro, né? Ou aumentou, né, o valor mensal, ou caiu a casa, entendeu? E o advogado também, né? O advogado também, pô, o advogado não queria ter contato com ele, mas hoje, eu observo você falar, o advogado é mais um business partner, né? Vocês fazem parte realmente como parceiros de negócio, para que vocês possam orientar e traçar o desenvolvimento e crescimento daquela clínica. Exatamente. Qual que é a sua vontade daqui a 3, 4, 5 anos? Quantos profissionais vocês terão lá na frente? Vamos preparar a casa agora. Eu acredito que, cara, soa sempre muito arrogante eu dizer que eu inaugurei alguma coisa. Mas eu fui a primeira pessoa que eu vi na advocacia que claramente fez de tudo para usar a advocacia como uma catapulta de crescimento. E não só uma catapulta de evitar prejuízo. Eu tento... Cara, porque... dá um exemplo, Guilherme, eu vou dar uma ideia de cláusula pra pessoa, por exemplo, assim, cara, você já pensou em colocar uma cláusula pra você cobrar 20 ou 30% da pessoa caso ela falte na consulta sem avisar? É um dinheiro que ela deixaria de ganhar. Que tem tudo a ver com a hora clínica. Tô parado aqui. E que impacta na precificação. Exatamente. E que impacta na organização da clínica, e que ferra com a tua agenda. Então, as dicas jurídicas, elas não vivem sozinhas. Elas estão completamente relacionadas com a forma com que o teu negócio se apresenta. E pensar em regras jurídicas significa pensar em como o teu negócio funciona. Como ele existe de maneira autônoma. Não tem como uma pessoa resolver se aprimorar juridicamente sem ela, como pressuposto, aprimorar sua condição administrativa. Não, sensacional. Gente, caramba, gente. É uma baita aula. Tenho certeza que tem diversos insights aqui. A gente vai deixar, tá? Todos os contatos do Cattani aqui nas nossas legendas, né? Para que vocês possam recorrer ao Cattani, juntamente com o seu grupo, o Cattani, para tirar dúvidas e, claro, né, para que vocês possam contratar o serviço, porque não tem como viver, né, sem uma consultoria, né, sem uma assistência jurídica. Ô, Cattani, caminhando para o nosso final, tá? Qual que é a tua mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui do Clinicast? Vamos lá. Primeira coisa, tudo são relações humanas. Eu desafio qualquer pessoa
a me apontar alguma coisa que não envolva relações humanas, seja a tua relação com você mesmo, seja a tua relação com o mundo. Como eu sempre digo nas minhas palestras, você não está no mercado da odontologia, você não está no mercado da harmonização, você não está no mercado da administração, vocês não estão no mercado dos sociais mídias ou no mercado da imprensa, da comunicação pública. A gente está no mercado de gente. O que dita como o mercado funciona é o que dita como o cérebro das pessoas está funcionando. O que dita os produtos que vão ser os produtos mais vendidos é como o comportamento de consumo das pessoas, como as pessoas estão vivendo, o que elas estão desejando, o que elas estão temendo, que medos elas têm, que sonhos elas têm. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, cara, seja o teu cliente externo, seja o teu cliente interno, teu funcionário, seja o teu sócio, seja os teus parceiros, como a gente é parceiro, cara, entenda o que move essa pessoa. Entenda o que está dentro do coração, do cérebro, do estômago dessa pessoa. Se aprofunde no que essa pessoa verdadeiramente deseja. Porque primeiro o ser humano deseja. Tem uma frase que eu acho maravilhosa. Eu acho que é de um cara chamado Antônio Damasio. Não somos máquinas de pensar que sentem. Somos máquinas de sentir que pensam. Então vai buscar profundamente o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão desejando, que a partir daí você vai conseguir criar os melhores produtos, as melhores jornadas dos clientes, as melhores postagens e o melhor jeito de moldar teu modelo de negócio. Muito legal, Catane, muito legal. Catane, gostaria aqui, em nome da Clinicorp, agradecer mais uma vez, né, pela sua participação, né, a sua gentileza, compartilhando conteúdo gratuitamente para todos nós, né, pela parceria e confiança, né. Nós estamos juntos, né, já há algum tempo, e a cada dia que eu escuto você falar, né, me encanta eu consigo entender o porquê de tanto sucesso. E um sucesso muito merecido. Muito obrigado. Parabéns, tá? Pessoal, tenho certeza que você que está em casa, aí no trabalho, tenho certeza que você gostou também, tá? Então fica aqui o meu convite, clique aqui no curtir, né? Compartilhe com o seu time, com os seus colegas e não perca tempo. Faz uma análise, né? Tem essa autoanálise, tenha consciência de ver como que está o teu business no dia de hoje, sua empresa, sua clínica, e se está faltando esses principais pilares da parte jurídica, não pense apenas como uma documentação, mas pense que pode ser algo poderoso e como pode transformar o seu negócio, tá bom? Gostaria de agradecer ao Catani, agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso Cleancast, né, toda a nossa equipe, e que juntos, né, nós possamos construir uma área da estética muito mais forte, muito mais preocupada com os seus pacientes, muito mais preocupada com o seu crescimento e não tão preocupada com as pessoas tentam rotular, né, a nossa profissão. Um beijão para todos vocês. Até o próximo Cleancast. Valeu, gente. Galera. Valeu.